Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos do estudo sozinho. E eu vou dar umas dicas para que você ache o melhor formato de estudos para que você consiga logo também a sua aprovação. E esse daqui já é o terceiro vídeo da série que eu falo sobre as diferenças de estudar por cursinho ou estudar sozinho. Eu já falei, na minha opinião, qual que é o melhor formato, como que você pode acelerar ao máximo sua aprovação. E também já falei dos prós e contras do estudo por cursinhos. E caso você não tenha visto ainda estes dois vídeos, eu vou deixar aqui em cima, ó, uma playlist passando, que é exatamente essa playlist de estudo por cursinho ou estudo sozinho. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja. E um alerta muito importante para você. Um caminho muito natural de várias pessoas que foram aprovadas foi começar estudando por cursinho, por diversos motivos. Por facilidade, por comodismo, por insegurança em si mesmo ou também, às vezes, no seu material de estudo e por diversos outros motivos que eu já falei no vídeo anterior. E aí essas pessoas, depois que entendem de verdade o que precisa ser feito, começam a estudar de forma autônoma, estudar sozinhos. E com isso elas conseguem uma evolução muito maior nos seus estudos e no seu rendimento nas provas também. E você pode acreditar em mim, a imensa maioria dos aprovados em concursos públicos está exatamente nessa situação. E é muito bom que você entenda isso para que você possa usar essa realidade em seu favor também. Se você entender isso, por que você não pode já de cara tentar inverter essa lógica? Por que você não pode começar a estudar sozinho, estudar de forma mais independente? Para conseguir rapidamente a sua aprovação, para passar na frente dessas pessoas que estão nesse processo de evolução aí, começando com um cursinho e depois partindo para o estudo sozinho. Eu acho que vale a pena você se arriscar e tentar logo de cara já começar a estudar sozinho, de forma independente e de forma mais acelerada. Eu mesmo sou um exemplo, eu fiz dessa forma e desse jeito eu consegui passar na frente de milhares e milhares de pessoas que estavam estudando há mais tempo que eu e eu consegui resultados de aprovação de forma muito rápida. E eu recomendo demais que você tente estudar dessa forma também, pois isso pode acelerar bastante o seu processo de aprovação. E aí, é claro que caso você entenda que algumas disciplinas ou alguns pontos das disciplinas está muito confuso para você, você não está conseguindo evoluir estudando sozinho, nesse caso você para e procure uma ajuda apenas nestes pontos. Se você pensar dessa forma, primeiro se arriscando no estudo sozinho, para ver qual que é a sua reação com cada ponto da matéria, com cada disciplina. Quando você encontrar dificuldade em alguma disciplina, aí sim você pode procurar ajuda bem específica para apenas esses pontos e tentar estudar sozinho para as outras disciplinas, porque com certeza dessa forma você vai ter um rendimento muito maior nelas. E agora eu vou começar a falar aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos do estudo sozinho. E eu vou começar pontuando os pontos positivos. Em primeiro lugar, o estudo sozinho é bem mais barato, muito mais barato. Depois que você monta um material de estudos confiável, já Elvis, dificilmente você vai ter que gastar muito aí para colocar mais material no seu arsenal de estudos. Você não vai precisar ficar saindo toda hora para comprar novos materiais a cada concurso. Apenas, é claro, em casos pontuais, se você for fazer um concurso aí que pede disciplinas diferentes, você talvez tenha que fazer um investimento em uma disciplina ou outra. E é claro que em alguns casos, se tiver uma mudança radical na legislação, você também talvez tenha que comprar um material novo de estudo. Mas isso não acontece toda hora e você não vai ficar precisando trocar todo o seu material de estudo a cada concurso novo que você vai fazer. E uma coisa legal também de você estudar sozinho, por conta própria, é que você tem mais liberdade de tempo. E com isso você consegue realizar mais questões de provas anteriores. E isso é essencial para que você consiga uma boa pontuação na prova. E existem algumas plataformas grátis para isso, tem o PCI Concursos, que tem um banco de provas imenso. Nós sempre recomendamos, se você quiser pegar provas completas anteriores de concursos, gratuitamente, acesse o PCI Concursos. Existem também outras plataformas digitais de questões, com questões comentadas, questões organizadas, com filtros, que tem um custo-benefício imenso. Se você tiver condições, eu recomendo que você assine uma dessas plataformas de questões. Tem o Questões de Concurso, Tec Concursos, tem o Banca de Estudo também, que é uma plataforma bem legal. E olha que legal, nós temos aqui um cupom de desconto para você de 20%, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada porque essa plataforma é bem legal, ela tem uns filtros diferentes que muitas pessoas perguntam pra gente como que eu estudo por questões sem fugir do perfil do edital.
Essa plataforma ela tem uma ferramenta que se chama Rota da Prova, que lá você vai ver questões apenas nos limites dos editais, dos principais concursos do Brasil, é claro. Então vale a pena você conhecer. Tem 7 dias gratuitos para você testar e ainda tem esse cupom de 20% aqui do Bitolei, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você. E essas plataformas, como tem comentários, é muito mais fácil você achar questões, ajudam demais. Ela vai poupar muito tempo de você se você tiver que ficar caçando prova. Então, se você tem condições, é um investimento ótimo. É muito barato. Você vai ver aí que, em média, é entre 15 e 20 reais por mês a assinatura dessas plataformas. Vale a pena, sim, o investimento. E em muitas provas, você nem precisa fazer nenhum tipo de investimento para conseguir um material de estudos legal. Tem muitas provas de concursos que exigem, basicamente, como nós sempre falamos, o conhecimento de lei seca. E a lei seca, se você tiver um pouquinho de força de vontade, procurar na internet, você consegue organizar o seu material aí tranquilamente. Tem alguns concursos também que pedem alguns conceitos doutrinários bem breves, súmulas, que é tudo coisa que você acha gratuitamente na internet. O Wikipedia, por exemplo, se você procurar qualquer definição ali simples de direito administrativo no Wikipedia, você vai encontrar e é uma definição bem confiável, bem razoável para esse tipo de concurso. E claro, aqui no Bitolei nós sempre damos muitas dicas para você montar o seu material de estudos também gratuitamente. É só procurar aqui no Bitolei que eu tenho certeza que vai ajudar você. O segundo grande ponto positivo de estudar sozinho, na minha opinião, é que você consegue acelerar muito a sua evolução nos estudos. Com o estudo sozinho, você controla melhor do seu tempo, você controla melhor do seu material de estudos. E isso faz com que você acelere muito o seu caminho até a aprovação. Se você está estudando sozinho, você tem o controle total dos seus estudos, você pode focar naquilo que mais interessa para a prova. Você pode, por exemplo, pular capítulos do livro que você sabe que não vai cair na prova ou que tem uma chance muito pequena de cair na prova. Você pode priorizar aquilo que é mais importante. Se você está fazendo um cursinho, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Se você está numa aula lá e o professor começa a divagar, começa a falar sobre temas ou se aprofundar demais em alguma matéria que você sabe que não vai cair, dificilmente você vai conseguir levantar a mão e falar: "Oh, vamos pular aí porque está fora do edital". Não é assim, a maioria das vezes ou o professor vai ficar putíssimo com você, ou se for uma videoaula você não vai conseguir fazer isso porque ele não vai saber que você está incomodado com isso. Você tem sempre que se lembrar, lembre-se do que nós falamos aqui, você tem que priorizar sempre totalmente os limites do edital, aquilo que pode cair na sua prova. Você tem que descartar tudo que não está no edital, tudo que não faz parte do perfil da prova. Não está no edital, não é do perfil da prova, não faz parte do seu mundo. Você tem que estudar com foco naquilo que pode cair na sua prova sempre. Esse é um segredo que vai fazer você otimizar seu tempo, vai melhorar sua produtividade nos estudos, vai fazer você se sentir mais confiante. E a chave aqui é você entender 2 conceitos importantíssimos, que é o limite do edital e o perfil da prova. Se você não tem noção do que é isso, ainda não entendeu esses conceitos, dá uma olhadinha aqui no Bitolei, tem vários vídeos que nós fazemos análises de editais, cronogramas também, e nós sempre batemos nessa tecla. Nós olhamos ali e falamos para vocês exatamente quais são os limites do edital e qual que é o perfil da prova, qual que é a profundidade da prova, qual que é o conceito, o tipo de conhecimento que eles exigem dos candidatos. Se você entender isso, você vai ganhar muito tempo nos seus estudos. Você vai poder descartar aquilo que é desnecessário para a sua prova. Com o estudo com materiais escritos, com livros, apostilas, questões de provas anteriores também, você consegue sempre priorizar o mais importante. E isso é essencial para que você consiga uma nota legal. E pela realidade do que eu vejo dos cursinhos hoje, a grande maioria deles faz você perder o seu foco. Eles têm um material com muito desperdício, eles querem se aprofundar demais em coisas que é notório ali que não vai cair na prova, e isso te atrapalha demais. Desperdício nunca é legal quando nós falamos em estudar para concursos com pouco tempo, com foco em resultados. E isso vale também para muitos PDFs, muitas apostilas de cursinhos aí também, viu? E você sempre deve dar uma ênfase maior para aqueles pontos das disciplinas ou para as disciplinas em que você pode evoluir mais. Eu vou dar um exemplo extremo aqui para que você entenda o que eu estou falando. Vamos dizer que você é professor de português e você vai fazer um concurso. E qual seria o sentido de você, professor de português, que domina a matéria, estudar língua portuguesa como os demais? Isso seria um total desperdício de tempo, não é verdade?
você jamais, nesse caso, vai poder seguir aquele planejamento padrão de um cursinho que inventou um curso fechado para determinado concurso. Você precisa priorizar aqueles pontos em que você pode crescer mais, que você tem maior potencial de conseguir uma nota legal, de evoluir para conseguir uma nota de aprovação. E você sempre tem que pensar dessa forma. Você tem que criar um planejamento para você e não entrar em qualquer planejamento que um cursinho faz padrão para diversas pessoas. Pensando assim, você sempre vai focar na sua evolução e isso vai fazer muita diferença na sua nota. Depois que nós falamos assim abertamente, damos um exemplo, fica fácil de entender, parece algo muito normal, até tosco, não é verdade? Só que vem na minha que você passa de ano. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas prefere seguir um plano estático, um plano que foi criado por uma terceira pessoa, porque é mais cômodo fazer isso. Tem menos responsabilidade na pessoa. Qualquer coisa ela vai colocar a culpa naquela pessoa que criou um planejamento e que ela seguiu às cegas. E isso não é legal, é claro. Mas você que segue o Bitolei, você não pode ser essa pessoa, tá? Você tem que pensar sempre em melhorar os seus resultados, priorizar esses pontos em que você pode evoluir. É isso que vai fazer a diferença para a sua aprovação e para a sua nomeação em um ótimo concurso. E agora eu vou começar a falar dos pontos negativos do estudo sozinho. Primeiro ponto negativo. Estudar sozinho, dessa forma que eu mostro para vocês aqui, é sim mais cansativo, principalmente no começo. Porque se você estuda dessa forma, o estudo é muito mais intenso e isso é claro que vai te cansar. Principalmente no começo dos estudos, porque você ainda não criou hábitos de estudo, você não acostumou o seu corpo, o seu cérebro a esse estudo diário, esse estudo rotineiro. Depois que você cria hábitos de estudo, hábitos sólidos de estudo, tudo fica mais fácil, pode confiar em mim. O começo é o grande bloqueio. Depois que você estudou aí 2, 3 meses diariamente, se acostumou a isso, vai ficar tudo mais fácil. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aqui sobre hábitos de estudo, que eu recomendo que você veja, porque faz muita diferença no seu rendimento. Vamos conversar honestamente aqui. Você conhece alguma coisa que muda a vida de qualquer pessoa para melhor, uma coisa muito positiva e que seja fácil? Se você conhecer alguma solução assim que é fácil e que muda a vida totalmente de qualquer pessoa, inclusive da minha, me fala aqui, manda um e-mail pra gente aqui que eu compro de você, porque na minha opinião, sinceramente, isso não existe. Se você pensar, que você quer um salário aí de R$ 8.500 por mês, que é o salário atual de um cargo de nível médio federal, gira aí em torno de R$ 8.500 iniciais no começo da carreira. Se você quer ter um salário desse, você tem que ter a noção que você precisa se esforçar bastante. Quantas milhares, milhões de pessoas no Brasil não querem um salário desse? Garantido ali todo mês, com 13º, férias, vários benefícios. Então, é claro que isso não vai ser fácil. O que vai tornar fácil esse processo é o seu hábito de estudo, a sua vontade real de conseguir esses benefícios. E é claro que se você quer ir bem em uma prova que vai te proporcionar um salário desse, você precisa estudar concentrado. E na moral, é muito mais fácil você entrar numa sala ou ficar na frente de um PC só ouvindo o professor falar sem ficar concentrado. Mas isso, na minha opinião, sinceramente, não é estudar de verdade. Isso não vai fazer diferença na sua pontuação da prova. Para você aprender também em uma sala de aula, você precisa ficar concentrado também. E é claro que se você se concentra mesmo numa sala de aula, você também vai ficar desgastado, você também vai ficar cansado. E na minha opinião, se for para você ficar concentrado, fique concentrado no estudo com material escrito, pois, como eu já disse para você, você controla melhor os seus estudos. Talvez na primeira leitura, no primeiro contato com um determinado material, você tenha dificuldade. Você vai demorar mais para entender alguns conceitos, isso é natural. Mas pode confiar em mim, depois dessa primeira leitura, quando você for ver de novo, fazer uma revisão desse material, na segunda leitura você vai conseguir ler de forma mais rápida. Na terceira, de forma mais rápida e com mais qualidade, porque a cada vez que você vai repetindo, você percebe novos detalhes, você fixa algum conteúdo a mais na sua cabeça e assim por diante. E logo, com essa repetição, você já vai ter incorporado todo o conhecimento que é necessário, pode confiar em mim. E o segundo ponto negativo no estudo sozinho para concursos é que no começo pode gerar uma insegurança. E este ponto negativo é um dos grandes bloqueios de quem está começando seus estudos. A pessoa fica pensando lá, ai meu Deus, será que eu estou estudando com o material certo? Será que isso daqui que eu estou estudando é o que vai cair na prova?
meu Deus do céu, será que eu não estou fazendo cagada, que eu estou perdendo meu tempo aqui, estou estudando há 2 meses com esse material e meu material está errado? E isso assusta bastante quem não tem noções aí básicas de direito, principalmente. Tem muitas disciplinas específicas de concursos que misturam em algumas matérias de direito conhecimentos de lei seca, que é a legislação pura, doutrina, jurisprudência, e isso, é claro, que gera uma confusão no começo e isso causa uma insegurança nos mais novos nessa área dos concursos. E esse é um ponto que faz muitas pessoas saírem aí desesperadas, correndo atrás de cursinho, mesmo em caso de concursos mais simples, por causa dessa falta de segurança no material de estudos e em como estudar. Mas aí eu acho que vale a pena você sentar, pega uma água com açúcar lá, calma, respira. E eu acho que é necessário você entender alguns conceitos simples, como lei seca, doutrina, jurisprudência, o que são, onde vivem, o que comem. E também, é claro, esses princípios que eu falei para você sobre limites do edital, perfil da prova. Você precisa ter uma noção básica sobre esses elementos para que você possa direcionar melhor os seus estudos. Em concursos da VUNESP, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um exemplo clássico, você olha o edital ali, ele dá até os artigos que podem ser cobrados na prova. Então, nesse caso, é muito mais fácil você convencer uma pessoa que não tem noção em direito a estudar apenas com legislação, porque parece muito óbvio ali que eles vão cobrar o estudo da legislação pura, apenas o texto da lei. Já em concursos como a FCC, a CESP, a dinâmica é um pouco diferente. Você olha o edital, eles não exemplificam ali quais são os artigos de lei que vão cair na prova. Então, se você olhar ali, parece que eles vão se aprofundar na prova, mas não é essa a realidade. Eu mesmo, no começo dos meus estudos, não tinha noção prática nem teórica nenhuma sobre direito. Estava começando a faculdade e no começo da faculdade você não tem nada de matéria, assim, de disciplina mesmo prática que cai nas provas. O que eu fiz? Eu peguei as provas anteriores daqueles concursos que eu queria fazer e percebi de forma muito clara ali que o que eles pediam era legislação e, no máximo, súmulas de alguns tribunais. E aí, o que eu fiz? Dei meus pulos, me virei, fui pesquisando, até montar um material adequado para esse tipo de prova que eu ia enfrentar. Depois disso, eu comecei a fazer algumas outras provas com outros perfis que eu vi ali que exigiam um pouquinho de jurisprudência, doutrina, e aí eu fui adaptando meu material, montando um material adequado para esse tipo de prova que eu ia enfrentar também. E assim eu fui aprendendo aos poucos, eu tive resultados muito rápidos de aprovação, mas eu fui evoluindo dia após dia, aprendendo como funcionava esse estudo para concurso também. E nós aqui do Bitolei sempre estamos prontos aqui, apostos para ajudar você. Nós temos aqui quase 300 vídeos sobre todos os temas que você imaginar sobre concursos. Já tem muito vídeo sobre esses temas que eu estou falando para vocês e claro que nós vamos continuar também fazendo mais vídeos tentando cada vez explicar melhor esses temas. Então aqui resumindo o que eu falei no vídeo, vocês podem perceber que na minha opinião os pontos positivos do estudo sozinho superam em muito os pontos negativos. E na minha opinião, na verdade, esses pontos negativos, eles decorrem do processo natural de evolução dos seus estudos, desse bloqueio natural que as pessoas têm no começo dos estudos, da criação de hábitos de estudos. Depois que você quebrar esse bloqueio, criar hábitos de estudos, esses pontos negativos vão ser minimizados quase que totalmente. E no próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre dicas para que você melhore o seu rendimento, seja estudando sozinho, seja estudando com cursinhos também. Então você não pode perder o próximo vídeo dessa playlist que nós estamos fazendo aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, tem muita gente que assiste o vídeo aqui até o final e não deixa o gostei, hein? Mancada isso daí, Entra aqui, dá o gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal que aí você vai receber notificações de todos os vídeos e siga-nos principalmente no Instagram, né? O nosso Instagram é o @bitolei, vai aparecer aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, que lá tem muito conteúdo exclusivo, todo dia tem conteúdo lá e vale a pena você seguir a gente, beleza? Valeu, um abraço para você e até o próximo vídeo.